Seja muito bem-vindo e meus parabéns pela atitude, por ter tomado essa decisão tão importante de buscar conhecimento. Sem dúvida, essa é uma das atitudes mais importantes e mais inteligentes de se tomar, principalmente nos dias atuais, certo? A minha didática é muito direta e clara, objetiva, sem enrolação, sem blá blá blá, porque eu já fui aluno, né? Até hoje eu sou aluno, sempre estou aprendendo, e eu gosto realmente de conteúdo claro, específico ali, mas claro, direto ao ponto, sem ficar dando rodeio, certo? Então, o que eu vou abordar, o que eu vou falar aqui, vai ser extremamente necessário, certo? Algumas aulas vão ser curtas, outra vai ser um pouco mais longa, mais extensa, mas é extremamente importante que você tenha acesso a essas informações, certo? E o primeiro ponto é os 7 pilares da mente milionária, mindset, tá? Mentalidade. Claro que você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, num podcast, num vídeo no YouTube, em um livro talvez, mas é extremamente importante, tá? E algumas pessoas realmente não enfatizam isso, de que isso é o que vai determinar se você vai ter resultado ou não. Independente se é no mercado digital, se é na tua empresa, no teu negócio, no que for, certo? A mentalidade, o mindset, é o que ela tem que te acompanhar em várias etapas da sua vida, da sua jornada, certo? Então vamos lá, os 7 pilares da mente milionária, do que seria isso, certo? Primeira coisa, clareza, tá? É o primeiro ponto. O que seria? Você realmente ter uma noção clara do que você deve fazer, certo? Pode ser meio que óbvio isso daqui, tá? Mas algumas pessoas se perdem nesse momento e travam de tal maneira que não consegue sair de forma alguma, certo? Então vamos lá. Existem 4 pontos, tá? Que é o que e onde, tá? Você precisa ter bem definido o que você quer e onde você quer chegar, tá? Como eu falei, isso aqui parece meio que óbvio, mas você fazendo isso faz com que a sua mente, o seu subconsciente, te direcione para o caminho que você deve percorrer, pelo caminho que você deve percorrer, certo? E o segundo ponto, o porquê. Você tem que se perguntar o porquê. Por exemplo, eu quero uma boa casa, quero um bom carro, quero viajar. Tá, mas por que você quer isso? Por que você quer ganhar mais? Por que você quer uma casa melhor? Por que você quer um carro melhor? Tá? Então, isso, você tendo isso claro na sua mente, faz com que você envie essa mensagem para o seu subconsciente, para a sua mente, e a partir desse momento, tá? Ele vai mostrando ali e vai te direcionando para o caminho que você deve percorrer e aonde você as melhores decisões que você tem que tomar para chegar nos seus objetivos, tá? E se pergunte no terceiro aspecto aqui, como eu estou hoje, tá? Olhe para si próprio e pergunte como eu estou hoje, tá? Como está minha conta bancária? Estou feliz? Como está minha família? Como está meu relacionamento? Como eu estou hoje, tá? Porque você fazendo isso, você, como eu falei, tá tudo relacionado, né? Tá tudo relacionado. Mas você diz para si próprio que o seu estado atual. E isso modela você de certa forma e vai gerando a clareza de uma forma estrondosa, certo? E como fazer, tá? Algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, elas têm uma certa preguiça de pensar e de passar alguns minutos pensando realmente naquilo que você busca, nos seus objetivos, nas suas metas, nas suas conquistas, tá? E você pensar, refletir como fazer isso é o que vai fechar esse ciclo aí desses 4 elementos para te dar uma total clareza do que você precisa para realmente ter os seus resultados, certo? Vamos para o segundo ponto aqui, que seria o alinhamento de expectativa, tá? Na verdade, isso daqui está relacionado também com a questão da clareza, tá? É um certo ponto, deixa eu só ver aqui, isso. O segundo ponto vai ser o da proatividade. Mas o alinhamento da expectativa, ele está relacionado, porque o que acontece? Algumas pessoas, ele cria uma expectativa muito grande, certo? E por aquilo, às vezes, não acontecer da maneira que ele esperava que fosse acontecer, ele acaba se frustrando e realmente ele desiste no meio do caminho.
Então, é necessário que, além de você ter os seus objetivos, você ter a sua grande meta, o seu principal objetivo, você fracionar as suas expectativas. Que seria o quê? Você fazer micro metas, micro objetivos, até você chegar naquele resultado que realmente você almeja, tá? Vou dar um exemplo, vou exemplificar aqui para você. Por exemplo, vamos supor que você quer, sei lá, você quer uma BMW, certo? Mas a sua realidade hoje permite que você ganhe aí R$ 2.000, R$ 2.500. Ou seja, se você for tentar, for colocar a sua mente, levar a sua mente para aquela sua BMW ali, né, do ano, que custa aí R$ 200.000, R$ 250.000, você vai se frustrar, porque você, com o salário que você ganha, está totalmente fora da sua realidade para você alcançar aquilo, certo? Mas quando você começa a fracionar, se torna diferente. Por exemplo, você vai subir nos degraus. Então, por exemplo, olha, com isso daqui eu consigo pegar determinado carro, certo? E aí, nesse processo, você vai evoluindo, e aí, olha, agora eu troco de carro, pego um carro melhor, tá? Até realmente você chegar naquele objetivo, tá? Eu dei o exemplo do carro aqui, mas isso pode ser para tudo, certo? Então, isso é extremamente importante que você tenha para nivelar a sua expectativa. É claro que aqui a gente está falando de marketing digital, tá? É o mercado mais lucrativo que você que você encontrou, que você vai encontrar, e não existe nada comparado com o mercado digital, certo? Eu vou entrar a fundo do que se trata mais ou menos o marketing digital, para você entender claro realmente do que se trata, certo? Mas acredite que esse é o mercado mais lucrativo que existe, e é totalmente possível fazer com que esses seus objetivos, as suas metas que parecem ser inalcançáveis, se tornem muito mais rápido através desse mercado, certo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Segundo ponto, proatividade. Proativo é uma pessoa que age antecipadamente, evitando ou resolvendo problemas futuros. Ser uma pessoa proativa é executar suas tarefas da melhor forma possível, lidar com imprevistos da melhor maneira, de maneira positiva e procurar soluções criativas ou gerar novas ideias. Isso daqui é um grande ponto que as pessoas realmente que diferencia uma pessoa da outra, tá? Porque a maioria das pessoas cai num processo de estagnação, de comodismo e realmente não consegue ser proativa, tá? Ela sempre fica buscando uma forma de sempre procrastinar o que deveria ser feito, certo? Então, por exemplo, ela coloca uma desculpa no tempo, ela coloca uma desculpa que não tem dinheiro, ela coloca uma desculpa que está cansada, ela coloca uma desculpa enfim, várias situações, várias coisas, tá? Que faz com que realmente você fique estagnado e você não avance, certo? Então, a proatividade é algo que você consegue desenvolver, tá? Porque é natural do ser humano, é natural a gente se acomodar, tá? Isso aqui tá bom, isso aqui vai dar muito trabalho, não, mas eu não tenho. E, enquanto isso, as pessoas que realmente faz o que tem que fazer são as pessoas que realmente sempre estão à frente, tá? Então, assim, seja uma pessoa proativa, tá? Seja uma pessoa que realmente procura fazer realmente aquilo que está no seu alcance, tá? Da melhor maneira possível, certo? De forma inteligente, de forma positiva. Então, que nem aqui eu citei da forma positiva. Por exemplo, nós vamos entrar a fundo aqui em questão de subcampanhas, tudo, mas desde já eu já vou dar isso daqui como exemplo. Vou te dar isso como exemplo. Existe algo que são os bloqueios no Facebook, tá? E essa daí como se diz, é a pedra no sapato das pessoas que rodam anúncio no Facebook, certo? E só que muitas pessoas já não acaba desistindo porque acha muito, vai dar muito trabalho, dá muita dor de cabeça, mas não, tá? Se você olha isso de forma positiva,
você consegue minimizar ou driblar isso daí, certo? Se você sabe que você tem que lidar com questões de bloqueio, você tem que ter uma contingência, que isso daqui é o que eu vou explicar mais a fundo. Então, existe várias formas de como você solucionar o problema. Então, leva essa receita. Terceiro ponto, consistência. Consistência supera a velocidade, tá? Você pode ver que existe muitas pessoas que às vezes você olha ali, que está fazendo determinada atividade e ela continua naquilo. E às vezes você vê uma pessoa que ela é totalmente, assim, como se diz, eufórica, tá? E faz as coisas tudo atropelada, de forma atropelada, né? E às vezes até critica o outro que está ali naquela passada, né? Naquela passada. Então, entenda que consistência é uma coisa. Você ser uma pessoa acomodada e não proativa é totalmente diferente. É totalmente diferente. Constância é realmente quando você está ali, você, independente do que aconteça, você está sempre fazendo o que tem que ser feito, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu faço postagens, eu faço um vídeo no canal. Então, se você mantém constância todos os dias, postando vídeo, né? Tem um canal no YouTube, você vai subir ali os seus vídeos, todo dia você tem uma constância. Você pode ter certeza que isso, no médio e longo prazo, é o que vai te dar muito resultado. Enquanto isso, a pessoa que ela começa com todo aquele gás, com toda aquela energia, ela começa, publica 1, 2, 3 vídeos na semana. Na próxima semana, ela já desistiu porque não teve constância. Então, assim, independente, tá, independente de como você faz, mantenha constância. Seja nas suas postagens, seja no processo de aprendizado, tá? Mantenha constância. Por exemplo, vou criar um hábito aqui de ler um livro, por exemplo. Aí você pega ali, começa a ler ali um livro, de repente você para do nada, tá? Por quê? Porque você não manteve constância, né? E uma coisa você dá o exemplo do livro novamente, você pega um livro, vou ler aqui um capítulo, né? Vou ler ali um trecho ali. Você lê, no dia seguinte você lê outro trecho, no terceiro dia você lê outro trecho, e assim por diante. Quando você menos imaginar, você já terminou e você já está partindo para o outro livro. Diferente daquele que realmente, vou pegar um livro agora para ler. Aí ele pega e começa a ler 3, 4, 5 folhas num dia só para acabar o livro logo, mas de repente quando chega nem na metade do livro, ele já desistiu porque, mais uma vez, ele pecou na constância. Beleza? Então, constância é a chave. Quarto ponto, e vulnerabilidade, tá? Qual que é o grande problema aqui? A comparação e as opiniões externas, tá? Esse aqui é um grande erro das pessoas de se comparar aos outros. Então, se você vê uma pessoa que está tendo um resultado muito expressivo, você se compara a essa pessoa. E isso faz com que te trave, faz com que trave os seus resultados, porque você para de olhar no seu processo, você para de olhar naquilo que você está fazendo e você começa a olhar o resultado dos outros, tá? E isso vai te desmotivar, tá? A comparação, ela é válida quando você faz isso de forma para te motivar, certo? E você vê uma pessoa tendo resultado e aquilo te motiva e fala assim, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Isso é uma comparação saudável, tá? Mas se for para ser uma comparação que você vai se sentir inferior, então é melhor que você se livre desse hábito de comparação, porque realmente isso daí vai acabar com seus resultados, tá? Outra coisa, opiniões externas, tá? É necessário que você se blinde de opiniões externas, de pessoas que não fazem parte do mercado, que está totalmente fora do processo que você está vivendo naquele momento e te dando opiniões. Não, isso não vai dar certo. Isso não funciona. Eu já ouvi alguém falar que isso daí é pirâmide, é marketing multinível, isso daí é furado e tal. Sendo que você está no processo. Você está vendo, você está conectando com pessoas que chegaram, que tiveram resultados, que realmente alcançaram aquilo que você quer alcançar. Então, se blinde de opiniões externas. Algumas pessoas até fazem isso para querer te poupar,
de algum sofrimento, de alguma frustração, tá? Mas muitas pessoas realmente fazem isso porque não quer que você prospere e não quer ver você melhor do que elas, tá? Existe até um ditado que fala que as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, tá? Então, procure se blindar de opiniões externas. E eu vou mostrar aqui à frente como você consegue fazer isso de forma clara e simples, certo? Quinto ponto, merecimento. Por que a lei da atração não funciona para você? Provavelmente você já deve ter praticado aí a lei da atração, que é o quê? Você imaginar alguma coisa e de alguma forma mágica aquilo vai acontecer na sua vida. Provavelmente você já deve ter feito algum quadro dos sonhos. Se você não fez, é interessante sim fazer, onde você coloca ali um carro, uma casa que você quer ter, uma viagem bacana. Isso é totalmente válido, certo? Mas se você não entende muito o que seria a lei da atração, seria basicamente você manifestar algo que você quer, tá? Para o seu subconsciente, para o universo, e isso de certa forma vai chegar até você. Então eu dei o exemplo aqui do quadro dos sonhos, que é justamente isso. Você, por exemplo, você coloca ali uma viagem, um carro que você quer muito, tá? Num quadro ali, no seu quarto, por exemplo. E você pode ter certeza que se você todos os dias você ficar idealizando aquilo, imaginando aquilo, com o passar do tempo vai acontecer que de uma forma você vai conquistar aquilo. E aí você vai ter a lembrança de que, tipo, olhando no teu quadro dos sonhos, você conquistou aquilo que você muito almejava. Existe vários artigos, livros que abordam isso daí, tá? Que é totalmente comprovado que realmente isso funciona. Tem até um livro chamado The Secret, acho que tá até ainda na Netflix, que é super interessante, tá? Você poder ver esse filme lá, que sem dúvida vai abrir um pouco a sua mente em relação à questão da lei da atração. Mas a lei da atração, ela tem que estar em um processo, tá? E tem que fazer parte um processo e uma ação direcionada. Então, por que muitas pessoas falham quando se trata de usar a lei da atração? Porque ela simplesmente idealiza, ela imagina alguma coisa e elas ficam ali com o braço cruzado esperando que as coisas vão acontecer. Mas, desculpa falar, as coisas não acontecem dessa forma. Por quê? Porque é necessário que, enquanto você idealize, você esteja no processo. Você esteja realmente fazendo o processo com uma ação direcionada, tá? Porque dessa forma vai fazer com que aquilo que você muito almeja chegue até você. Então, por que algumas pessoas se frustram realmente nessa questão? Porque ela cria uma expectativa muito grande. Agora você vai ver que está tudo relacionado, né? Cria a questão da expectativa, aí tem a questão da clareza, que a gente já abordou, e faz com que a pessoa ela acha que puxa, mas eu imaginei e não aconteceu comigo. Por quê? Porque realmente ela não está fazendo o processo, não está no processo com a ação direcionada, tá? Existe algo, tem até uma frase que fala assim, para você ter o que você quer, realmente você tem que merecer, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vê uma pessoa que ele acorda todos os dias 4 horas da manhã para trabalhar, certo? Ele acorda cedo, pega aí, demora 1 hora e meia para chegar no trabalho, certo? E depois ele trabalha o dia inteiro, depois chega em casa cansado, tá? E ele vê, por exemplo, um anúncio de uma pessoa que está ganhando dinheiro na internet, em casa, no conforto de casa, com a sua família, viajando o mundo inteiro e ganhando dinheiro. O que ele pode pensar nesse momento? Ele fala assim, puxa, mas eu que merecia isso. Eu que estou trabalhando, eu que estou se matando aqui de trabalhar. E a pessoa simplesmente está viajando o mundo e ganhando dinheiro. Mas aí é o momento que a pessoa realmente ela não entende que o que você está fazendo não é o necessário para realmente você conquistar aquilo que você quer conquistar fazendo aquilo, tá? Então, por isso que é extremamente importante que essa questão esteja bem clara. Então, por exemplo, vamos supor, para exemplificar melhor isso daqui. Você começou no marketing digital hoje, certo? E aí você está vendo
uma pessoa tendo muito resultado e você ainda está sem resultado, tá? E você querer ficar ali, puxa, mas eu estou trabalhando, eu estou me dedicando aqui 3, 4 horas o dia, final de semana, me sacrificando. Tá, mas você esqueceu que tempos atrás você não estava no processo. Você estava fazendo algo totalmente aleatório, algo totalmente diferente do que você está fazendo hoje, tá? Então você começou no processo agora. Então, como se para dar um desfecho aqui, observa que tudo está relacionado uma coisa com a outra desses 7 pilares da mente milionária, tá? Uma coisa está realmente atrelada à outra. Agora, uma boa notícia é que realmente, mais uma vez, a questão do marketing digital, o processo, o mercado, você consegue ter um resultado muito grande, um resultado muito expressivo em muito pouco tempo. Se você for comparar com a faculdade, por exemplo, você estuda aí 3, 4, 5 anos para você conseguir ter um ganho, não diria expressivo, mas um ganho considerável, certo? E aqui é totalmente possível em 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você se tornar até rico, certo? Então, onde você ia encontrar uma oportunidade dessa? Há tempos atrás a gente nem ouvia falar disso. Então, mas esteja bem claro que para você realmente conquistar alguma coisa, você precisa merecer. E quando você reconhecer isso de que eu mereço, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer de formas naturais, tá bom? Porque você está no processo e com a ação direcionada, beleza? 6º ponto, autodidatismo, tá? Isso aqui é extremamente importante, eu aprendi desde o começo da minha jornada, ser autodidata. Você pode pegar pessoas influentes aqui, pessoas totalmente bem-sucedidas, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Bill Gates da Microsoft, Jeff Bezos da Amazon e o Elon Musk do Tesla, tá? São pessoas que eles têm 3 coisas em comum, tá? A mesma coisa em comum, os 3. Eles são autodidata, eles não esperam ninguém ficar fazendo as coisas por eles. Eles vão buscar o conhecimento por si só, tá? E isso daqui é uma coisa que as pessoas que têm resultado, têm sucesso, são as pessoas que ela não fica esperando com os braços cruzados. Então, por exemplo, eu observo que muitas coisas as pessoas acostumaram a perguntar, a querer tudo na mão. Então, hoje você tem o Google, tá? Que você tem informações ali na ponta, em segundos, mas você prefere perguntar num suporte, você prefere perguntar para esse, para aquele, ou às vezes fica o dia inteiro sem fazer nada, porque você fala, eu vou esperar porque fulano de tal não me falou o que eu tenho que fazer. Sendo que em alguns minutos você teria a resposta ali na tua frente. Então, desenvolva isso, tá? Desenvolva o autodidatismo, porque sem dúvida isso fará uma diferença estrondosa na sua vida, certo? E o 7º ponto aqui, círculo social, que seria o seu círculo de amizade, tá? Conectar com pessoas alinhadas com o mesmo objetivo que você e com a mesma mentalidade que a sua, tá? Ah, mas você pode se perguntar, puxa, mas eu não conheço ninguém, as pessoas com quem eu convivo não têm a mesma mentalidade que eu. Quando eu vou falar alguma coisa sobre marketing digital, as pessoas ficam zombando, ficam tirando sarro de mim, certo? É porque você tem que mudar o seu nível social. Ah, mas pô, não vou conversar mais com as pessoas? Não, você pode conversar, só que você tem que saber dividir, separar, certo? Se você está vendo que o seu ciclo de amizade está te puxando para baixo, está fazendo com que você não... está atrapalhando nos seus resultados, nas suas conquistas, o que é mais interessante? Você deixar de lado, tá? Você deixar de lado e realmente buscar pessoas, conectar com pessoas que vão te empurrar, que vão te levar para frente em outro nível, ou por conta de dó, de o que a pessoa vai achar, não, eu vou ficar ali e o tempo vai passando e você não conquista nada, e aí depois lá na frente, puxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter bloqueado, deveria ter explicado, né, que tipo, eu estou em outro momento agora, e você não ia se arrepender, tá? Mais uma forma, se você não tem essas pessoas próximas de você, o que eu recomendo aqui são os livros, os podcasts e as séries, tá? YouTube tá aí
cheio de conteúdo gratuito para você conseguir ter essas informações, blindar sua mente, ter mais clareza, ser mais produtivo, entender a questão da lei da atração, da questão do merecimento, enfim, ser autodidata, como aprender alguma coisa sozinho, tá? Existe até tutoriais aí como trabalhar sua mente para aprender com mais facilidade, tá? Então, assim, coloque isso em prática, porque sem dúvida esses 7 pilares é o que vai fazer com que você deslanche nesse mercado e a jornada está só começando, tá? No próximo vídeo, na próxima aula, eu separei ali 3 livros, 3 recomendações, audiobooks, que são extremamente importantes que você ouça, tá? Porque sem dúvida vai fazer uma diferença enorme na sua jornada. Espero que você tenha gostado e vamos para as próximas aulas.